E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Espero que vocês estejam todos muito bem, em nome de Jesus. E hoje, para a honra e glória do nosso Deus maravilhoso, poderoso, soberano, Pai eterno, príncipe da paz, aleluia. Nós iremos aí, dar continuidade no livro de Sofonias. Capítulo 1, vai ser o primeiro, o 2 e também o 3, Vai ser o único vídeo no livro aqui de Sofonias. Vamos lá. Profecia contra Judá e Jerusalém. Eis a palavra de Yahvé que veio a Tessefane, ben Cush. Tessefane, deve estar em hebraico, ou grego, ou aramaico. E eu estou aqui arriscando falar um pouco de uma dessas línguas aí, hebraico, grego ou aramaico. Tessefane, aramaico, eu acho que era uma linguagem dentro ali do grego ou do... esqueci. Hebraico, isso. Tessefane ben Cush, que quer dizer Sofonias, ben, significa filho. Olha, eu estou até aprendendo a falar grego aí. De Cush, cujo nome significa Yahvé protege. Ele era neto de Gedalias, bisneto de Amalias e trineto de Zedequias. Durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, tornaram a destruir tudo que se sustenta sobre a face da terra. Palavra profética do Senhor. Exterminarei tanto os seres humanos quanto os animais, destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e todos aqueles que causam tropeço e transgressões. Os ímpios serão apenas montões de destroços. Tudo isso farei quando eu ceifar o homem da face da terra. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Aniquilarei deste lugar o remanescente de Baal e os nomes dos ministros idólatras, junto com os sacerdotes, aqueles que vão para o altar dos terraços a fim de adorar o grande exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando em nome de Yahvé, o Senhor, também por Malcal, que quer dizer Moloque, grande rei. Bom, eu não sei se está certa aí a minha pronúncia grega hebraica, mas se você sabe alguma coisa de grego ou hebraico, se eu estiver pronunciando certo ou errado, então deixa aí nos comentários para eu poder ficar contente se eu estiver falando certo, e se eu estiver falando errado, eu corrigir a minha pronúncia, beleza? Vamos dar aí continuidade. Os que deixam de seguir o Senhor e não o buscam, nem o consultam. Cala-te, pois, diante de Yahvé, Adonai, Deus, porquanto o dia do Senhor está muito próximo, pois ele já preparou um sacrifício e consagrou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que estão vendidos com roupas, os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Castigarei também naquele dia, Castigarei também naquele dia todos os que seguem a tradição de pular a soleira da porta dos templos e de seus ídolos, e que enchem a casa de seus deuses com violência e engano. E assevera Yahvé: naquele grande dia se ouvirá uma voz de clamor junto ao portão de Dag, dos peixes, pranto e lamento em todo o novo distrito, estrondos assustadores nas colinas. Ó moradores de Mactés,
lugar onde se faz argamassa. Chorai, porque todo o povo de Canaã está arrasado. Todos os que usam a prata para comprar serão exterminados. Naquela época, vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei todas as pessoas que descansam sobre a borra do vinho velho e azedo, isto é, que são complacentes com o pecado e que alegam em seus corações. Ora, o Senhor não intervém, ele não faz o bem nem o mal. Por isso, a riqueza dele será saqueada e suas casas destruídas. Se esforçarão na tentativa de construir novas casas, porém nelas não morarão. Plantarão vinhos e vinhas, mas não beberão do vinho. O grande dia de Yahvé. Eis que o grande dia de Yahvé, o Senhor breve virá. Está bem próximo e vem depressa. Contudo, ouve com atenção. O dia de Yahvé será muito amargo. Até os homens mais poderosos da terra tremerão e clamarão. Porquanto aquele dia será um dia de grande indignação, dia de tribulação e profunda angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de nuvens e trevas, dia em que o chofar, a trombeta, irá gritar os alertas de guerra contra todas as cidades fortificadas e contra as torres altas. Então afligirei sobremaneira a humanidade e os homens vaguearão sem nada enxergar, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó e suas entranhas como esterco. E naquele dia, nem a sua prata, nem todo o ouro poderão livrá-los da ira de Yahvé. O fogo do zelo do Senhor consumirá o mundo inteiro, porquanto ele dará um fim repentino e inexorável a todos os que vivem sobre a face da terra. Profecia contra as nações pagãs, Sofonias, capítulo 2. Reúne-te e examina-te, ó nação sem sentimento de justiça e honestidade, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia transcorra como a palha, antes que se abata sobre vós todo o furor do zelo de Yahvé, o Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra. Buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejais poupados no dia da ira de Yahvé. O castigo sobre os filisteus. Gaza será abandonada e Asquelon ficará devastada. Ao meio-dia, Asdod será banida e Ecrón será desarraigada. Ai dos habitantes do litoral da nação dos Queretitas. A palavra do Senhor está contra vossas atitudes, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei sem que reste nem sequer um habitante. Toda essa terra junto ao mar, onde habitam os queretitas, se transformarão em pastagens com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao restante da casa de Judá, para que se alimentem ali. Ao pôr do sol se deitarão nas casas de Asquelon, pois Yahvé, o seu Elohim Deus, zelará por eles e restaurará o seu destino, trazendo-os de volta do cativeiro. O castigo sobre Moabe e Amon. Eis que os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas que insultaram o meu povo se levantaram ameaças perversas contra o seu território. Chegaram aos meus ouvidos. Por esse motivo, afirma Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Elohim de Israel. Tão certo como eu vivo, Moabe ficará como Sodoma e os amonitas como Gomorra.
uma região inteira tomada pelas ervas daninhas, e imensos poços de sal, uma desolação perpétua. E então o remanescente do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação possuirão a terra deles. Portanto, é isso que eles ganharam como recompensa por sua arrogância, por ofenderem e menosprezarem o povo do Senhor dos Exércitos. E Yahvé será implacável e violento contra eles, quando arrasar todos os deuses cultuados sobre a face da terra. Então todos os povos, cada um no seu próprio país e cultura, adorarão a Elohim Deus, o castigo de Deus sobre a Etiópia. Ó etíopes, vós também sereis aniquilados ao fio da minha espada de juízo. O castigo de Deus contra a Assíria. Deus estenderá a mão contra o norte e destruirá a Assíria, deixando-a, a grande Nínive, absolutamente em ruínas, tão seca e árida como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e diversos tipos de animais silvestres. Até a coruja do deserto e os corvos se empoleirarão no topo de suas colunas. Gritos ecoarão pelas janelas afora. Haverá montões de entulhos nas estradas e as vigas de cedro ficarão todas expostas. Esta, pois, é a cidade que rejubilava-se, que vivia despreocupada em plena segurança e considerava consigo mesma: eu sou o que há de melhor, e além de mim não há mais ninguém. Ai, ai, só lhe restou dor e destroços. Transformou-se numa grande toca de animais selvagens. Todos aqueles que passam por ela sacodem as mãos e assobiam em sinal de assombro e escárnio. O castigo e a salvação de Israel. Sofonias, capítulo 3º e último, né? Ai da filha, cidade rebelde e imoral, obscena e opressora. Não dá ouvidos à sabedoria, tampouco aceita qualquer correção. Não confia em Yahvé, o Senhor, nem se aproxima do seu Elohim Deus. Entre o próprio povo da nação, os seus líderes são leões violentos que rugem o tempo todo. Seus juízos são lobos vespertinos que tudo devoram e nada deixam para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens ardilosos e traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o sagrado e violentam a Torá, né? Que significa lei. No meio dessa cidade está Yahvé, o Senhor, que é justo e jamais comete um ato maldoso. A cada manhã ele ministra o seu direito e retidão, dia após dia, sem nunca falhar. Mas o injusto não se envergonha, nem se arrepende da sua injustiça. Eis que exterminarei nações, todas as suas fortalezas estão arrasadas. Deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão completamente arruinadas. Nem uma só pessoa sobreviveu, ninguém. Então eu mesmo declarei a cidade: com certeza agora me dedicarás à tua reverência, obediência, pois deste modo a destruição não chegaria à tua habitação, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. No entanto, eles ainda estavam ávidos por praticar todo tipo de malignidade. Sendo assim, esperai por mim, adverte Yahvé, no dia em que eu me levantar para expressar meu testemunho de acusação, porquanto decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles.
todo o furor da minha indignação. E então o mundo todo será consumido pelo fogo do meu zelo e da minha ira. A nova Israel vence com Deus. Israel, também é uma palavra grega. Israel. Legal. E assim haverei de purificar os lábios dos povos, que de todos eles invocam o nome de Yahvé e o servem espontaneamente e com o mesmo espírito. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão suas ofertas. Naquele dia, não mais sereis humilhados pelos seus muitos atos de rebelião, pois retirarei desta cidade os que os ufanam na sua soberba. Nunca mais sereis arrogantes no meu santo monte, mas conservarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão em nome do Senhor Yahvé. Portanto, o remanescente de Israel não mais praticará malignidade, nem justiça, não faltará com a verdade, nem se encontrará nas bocas dessas pessoas qualquer engano ou falsidade. Eles se alimentarão e descansarão tranquilamente, sem que nada nem ninguém os perturbe. Canta, pois, alegremente, ó filha cidade de Sião. Rejubila, ó Israel, vence com Deus. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha, cidade de Jerusalém. Eis que Yahvé anulou a sentença de execução que havia contra ti e fez retroceder todos os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Daqui por diante não temerás mal algum. Naquele dia se assegurará a Jerusalém. Não temas, ó Sião, não deixes as tuas mãos desanimarem, nem se enfraqueçam. Yahvé, o Senhor teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti e com o seu amor te renovará completamente e se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória e júbilo. Eu mesmo reunirei os que lamentam a falta das festas solenes, os que se afastaram da vossa companhia, a fim de que isso não mais vos pese como humilhação. Nessa época atuarei severamente contra todos os que te oprimem, salvarei os aleijados e ajuntarei todos os dispersos. Farei com que sejam honrados e respeitados em toda a terra onde foram envergonhados. Então, naquele tempo, vos reunirei naqueles dias, eu mesmo vos trarei de volta para casa. Eu vos darei a honra e o reconhecimento entre todos os povos da terra, quando, enfim, restaurar a vossa sorte e trouxer vossos cativos de volta. Diante dos teus próprios olhos, garante Yahvé, o Senhor. E esse foi o livro de Sofonias. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!